Alô vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do TV Você. Eu com vocês e vocês comigo sempre. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua preferência. Estamos aqui hoje muito felizes, estamos recebendo uma pessoa muito querida na cidade. Simpaticíssima, do bem, trabalhadora, mãe exemplar. Daqui a pouco eu vou falar quem é, vou dar um suspensezinho. Antes eu vou passar para vocês alguns caminhos para que vocês possam estar nos acessando. Vamos lá, estamos no Instagram, no TV Você Catalão, ao vivo e a cores, é só você digitar lá. E também no nosso website, www.tvvocê.com.br. Temos o nosso canal lá no YouTube, estão todos os nossos conteúdos lá, TV Você Catalão. E ainda temos o QR Code aqui, outra opção, você não tem como falar que não tem uma opção de nos ver, tá aqui, ó. O QR Code, clique sua câmera aí, nos assista e nos prestigie. Bom, então vamos lá. Hoje estamos recebendo aqui nada mais, nada menos do que Patrícia Elias, mãe, empresária e agora a nova diretora da Nova Liberdade FM. Patrícia, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, você, Marcelo, ao Rubens, obrigada a vocês pelo convite, estou muito honrada em passar essa tarde aqui com vocês, viu? Que bom, nós é que ficamos felizes, Patrícia, porque você é um exemplo de mulher moderna. Então, o nosso tema hoje é os desafios de uma mulher moderna, ou seja, aquela que fica equilibrando os pratos, equilibrista de prato. Tem tantas funções que você já acorda, né, equilibrando um pratinho aqui, depois tem outro prato caindo ali, você corre ali, equilibra outro prato, mais ou menos assim, né? Eu costumo dizer que nós, mulheres, que somos mães principalmente, nós somos polvos. Sim. Nós temos 8 braços para ficar... eu lembro de um dia que eu ia sair com a minha filha para fazer alguma coisa na rua e minha mãe, nossa, minha filha, você vai dar conta? Eu falei, mãe, você esqueceu como é que era? Nós, mães, somos polvos, a gente vai achando braço... Vários tentáculos, né? Vai achando braço daqui e dali e dá certo. Patrícia, como é que você consegue... Não, antes vamos colocar a vinhetinha. Desafios da mulher moderna. Esposa do Gravata, que é um cara também super dinâmico, que está aí sempre envolvido com vários, né? Vários projetos, vários eventos. 24 horas para você é pouco, né? É pouco. Mas dá, né? Eu falo que a gente, graças a Deus, a gente trabalha com muita gente boa, equipe boa, que nos ajuda, com a qual a gente confia, né? Em casa... Delega poder. Exatamente. Em casa eu tenho uma rede de apoio muito maravilhosa, graças a Deus. Então, os momentos que eu não estou na minha casa, eu sei que a minha filha está super bem cuidada. Então, isso ajuda, né? Porque, assim, é desafiador você largar o seu filho em casa para assumir funções fora, mas, ao mesmo tempo, é uma necessidade pessoal que a gente tem, né? Todo mundo, a gente quer sair, quer produzir, quer tomar conta das coisas. Então, a gente, às vezes, abre um pouco... né, mão desses momentos, mas também faz com que os momentos que a gente esteja em casa, a gente esteja realmente presente. Intensos, né? Sim, isso. Não é nem quantidade, é a qualidade, a né? qualidade. De estar ali com a sua filha. E sua filha, a Jade? Nossa, a Jade é meu sonho realizado, né? Eu falo que eu acho que desde... A maternidade te completou como mulher, né? Acho que desde o dia que eu nasci, eu já sonhava com ela, assim. Meu sonho sempre foi ser mãe. Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Que legal. E, nossa, quando eu descobri que ela vinha, que era menina, quando ela nasceu, que eu vi que Deus me mandou muito mais do que eu poderia querer, pedir, sonhar, né? Sabe? É maravilhoso ser mãe dela. Nossa, é muito bom. É bom demais. E ela já está assim, fazendo aquelas gracinhas, cada avanço, cada palavrinha, cada gesto. É uma festa para todos, né? Nossa, eu curto muito ela.
Eu curti muito a parte dela, a fase dela de RN, sabe? Fiquei praticamente sozinha com ela, eu e ela. Mas foi muito gostoso, assim, ela sempre foi muito boazinha, muito tranquila, sabe? Então deu pra eu curtir muito, sabe? Igual você tá falando, cada avanço, né? Cada fase dela eu consegui curtir, aproveitar. Mas toda fase a gente acha que é melhor, né? Parece que só vai melhorando. Cada novidade. Cada novidade. Agora ela tá conversando, sabe? Ela andou muito rápido, demorou um pouquinho mais para conversar. E agora ela desatou a falar. Então, muito gostoso, né? E qual a primeira palavrinha? Você mamãe. Lembra? Mamãe. Mamãe. Você é suspeita de falar. Mas foi. A maioria ela fala junto. Fala angu. A primeira palavra foi angu. Eu acho que foi angu, então. Angu. Viu esse rum-rumnar, né? É porque faz assim, a Gu falou angu. Mas ela ficou ali entre mamãe e papai, que eram as duas palavrinhas que ela falava, sabe? Aí, de repente, agora ela desatou a falar e já fala de tudo. E o vovô Adib e a vovó Adriete nessa situação? Nossa, eles adoecem de amor. Presente. Muito presente. O seu pai está em Goiânia, fica um pouco mais ausente, mas quando está aqui... Mas ele liga de vídeo para ela todo dia. A neta demais, né? Demais. Liga para ela todo dia de vídeo. Ela não gosta muito de falar no telefone, não. Mas ele liga, vê ela um pouquinho, sabe? Todo dia ele tem que ter notícia dela. Deus, né, minha mãe também... Demais. Minha mãe, quando tá aqui também, vira e mexe, dá um pulinho lá em casa. Hoje de manhã mesmo ela teve uma febrinha e minha mãe... só que ela acordou querendo ligar pra minha mãe. Aí nós ligamos, a minha mãe tava no Pilates, aí ela saiu correndo e foi lá em casa. Olha só. E aí depois ela teve essa febrinha e minha mãe agora vira e mexe, tá pingando lá em casa pra saber como ela é. Preocupação de vó mesmo, né? Mas eles são muito apegados, estão conseguindo curtir ela bastante, graças a Deus. Mas é a alegria da casa. É. Eu falo que eu tô com o nenenzinho novo lá também, o quarto neto, o Mateus, é uma alegria da casa. Ah, não, é bom demais, traz vida, né, traz alegria, né, muito bom. Patrícia, a gente inicia a nossa entrevista deixando o convidado à vontade para se apresentar. Apesar que todo mundo já conhece a Patrícia Elias, mas sempre tem alguma novidadezinha. Eu sei que você você é farmacêutica. Sou farmacêutica, né? Industrial, Exerceu durante algum tempo? Durante 3 anos. Não sei se você vai se lembrar, acho que alguém que estiver assistindo às vezes se lembra. Eu tinha uma farmácia dentro do supermercado Bretas. Sim, lembro. Estive lá durante 3 anos. E foi muito bom aquela época, foi uma época de muito aprendizado, mas eu não me identificava. Porque quando eu formei para a farmácia, eu me identificava muito com a área de cosmético. Sim. E tanto que eu fiz pós em farmácia magistral, que é a farmácia de manipulação, e fiz em cosmetologia também, porque era a área que eu pensava. Sim. Mas aí a vida vai tomando outros caminhos, eu acabei deixando para lá, porque eu vi que era uma vida muito solitária, dentro de laboratório, não era o que eu queria. Eu sempre gostei de estar em contato com as pessoas, sabe? E aí eu depois fui para outra área. Mas não me arrependo de ter feito farmácia. Sempre aprende. A gente sempre aprende e vai acumulando conhecimentos que são úteis para a vida, né? Sua vida toda, né? E depois eu lembro que você também foi para a área empresarial de loja. Tive a loja base. Durante muitos anos, uma loja muito conceituada em Catalão, muito de bom gosto. Você ficou um tempo ali também, né? Fiquei muito tempo. Foi um convite da Vanessa, a Vanessa que era a antiga proprietária também. Ela, num dia, numa conversa muito informal, assim, e aí ela me convidou. E aí achei que era brincadeira. Depois de 1 ano, ela me convidou de novo. Era sério, então? Era sério. Achou que a tava era só... E aí nós ficamos sócios 2 anos, foi maravilhoso, porque assim, a Vanessa já tinha um know-how, um conhecimento do comércio, da loja, de moda, assim, muito grande. Eu aprendi muito nesses 2 anos com ela. E ela é muito gente boa, né? Muito, 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 uma querida. E eu aprendi muito ali com ela, e depois, a hora que eu brinco com ela, que a hora que ela viu que eu tava no ponto, ela falou, agora você vai andar sozinha. Porque ela já estava querendo ajudar o Zé na Trialto, seguir outros caminhos, né? E aí ela falou assim, não, fica você agora, você vai dar certo. Preparo para isso.
E aí eu fiquei mais 9 anos com a base. 9 Foram anos? 11 anos. Nossa, muito tempo. Foi muito tempo. E foi uma época muito boa na minha vida, porque a gente tinha a ideia de que a gente nasceu em Catalão, cresceu em Catalão, viveu aqui, que eu só saí daqui para fazer faculdade, que Sim. eu me formei em Uberaba. E a gente tem essa impressão de que a gente conhece todo mundo, né? É verdade. E quando eu entrei na base, que eu vi que parece que eu não conhecia ninguém. Porque tanta gente que vai chegando na aprende a lidar com as cidade. pessoas, né? É muito bom. Assim, a loja me deu uma escola muito grande, tanto de administração, como de exatamente isso que você falou, de lidar com pessoas. Relacionamento humano, né? Cada cliente tem um jeito, uma abordagem diferente, uma exigência diferente. Se a gente aprende a ter jogo de cintura, a Sim. olhar que sempre tem um terceiro caminho, né? Não é só sim ou não, né? Vamos Verdade. sentar, vamos escutar. Então foi um aprendizado muito grande, assim, eu tenho muita saudade. Muita gente me pergunta, me para na rua, ai, que saudade da base, de você lá, você não tem saudade? Tenho muita saudade. Tenho muita saudade da loja. Mas a vida Do é contato com as pessoas. Mas eu tinha uma vida com a loja, de viajar, de fazer pedido, de 3 em 3 meses ter um compromisso ali, que isso era uma coisa que eu não mais me consegui encaixar na minha rotina. Sim. Foi aí que eu decidi vender. Mas a vida é isso. É Patrícia. isso, A vida nossa, é isso. e foi tão Né? bom, sabe? Tudo é válido, tudo que a gente faz é válido, a gente nunca perde, a gente Não. sempre ganha, né? Foi de uma muito maneira bom. ou de outra. Sim. Ou às vezes perdeu dinheiro, mas isso não importa, não estou falando no seu caso, Aham. mas quem perde dinheiro ganhou na experiência, Sim. então já está ganhando, né? Não Com vai cometer certeza. os mesmos erros, pode cometer outros erros, mas não aqueles que foram cometidos. E a vida de empresário é essa, né? Não, ali foi um negócio muito assertivo, graças a Deus eu tive não só retorno financeiro, mas retorno de amizades Realização incríveis, profissional. demais. Né? Então ali pra mim foi muito bom. E eu decidi vender quando a Jade nasceu. Foi o motivo. Foi, porque eu tava ali naquele período de puerpério, Sim. e aí a loja, eu sentia que a loja precisava de mim, mas eu não tinha como Você não tinha como sair dedicar. naquele momento. E aí eu conversando com uma menina que era minha representante de uma das marcas que eu vendia, e ela queria já montar alguma coisa em Catalão, que ela via muito futuro em Catalão, né? Sim. E ela tinha uma grande vontade de montar um outlet aqui. E eu falei pra ela, por que você não compra a loja e você toca e quando você sentir, você monta o seu outlet ou você vira outlet, enfim. E a gente conversou e ela E comprou. deu certo. Ela tocou a loja por 1 ano só, ela não conseguiu, porque ela mora em Goiânia. Ah, sim. Aí ela não vinha, Catalão, E que tá ali achou mais que ela presente. conseguiria fazer a distância. E aí depois ela vendeu pra Mirelle, que é Sim. dona da Oliver, que tá lá, a loja tá linda de novo. Tá A linda Mirelle mesmo. faz um trabalho super bacana, uma graça de Você foi uma pessoa. lojona assim de primeira qualidade. Então acho que tem ela de tá, novidade sim, ali, né? eu acho que a Mirelle tá indo super bem ali, viu? Coisa boa, sempre é bom. Sempre é Renovando as energias também, sim. né? Eu acho que é meio isso também, né? cíclico. Cíclico, Tem exatamente. os ciclos. Aí, não, acabou. Bom, esposa do Gravata. Sim. Um homem muito dinâmico. E você entra nesse dinamismo aí, ou ele tem o dinamismo dele, ele te deixa ser a mãe, a empresária, ou você envolve também nos projetos dele? Ai, a gente se envolve, né? Não tem como não envolver. Não tem como, eu me envolvo. Eu acho que fazer o casal, o que faz a gente dar certo é você estar Sim, compartilhando, né? E a gente é muito assim desde o começo, assim, um tomando as dores do outro, um pelo outro. Isso é o que é importante. o que é de um é do outro no sentido da responsabilidade, sabe? A gente sempre importante. fazia as coisas juntos. Eu lembro na época da pandemia. no mesmo barco, tá né? no mesmo barco. Na época da pandemia, a gente tinha um namoro recente ainda. Sim. E eu fazia muita live, né, pra vender. Eu lembro. E ele tava lá comigo, ele me ajudava, Ele é ele bom tinha nisso, boas né? ideias, sabe? Então, a gente sempre foi um pelo outro. E quando começou as festas, eu brinco que ele me mostrou uma versão minha, que é uma das que eu mais gosto, que é fazer evento com ele. E você não sabia que tinha esse potencial? Não sabia. E assim, eu me descobri ali num lugar que eu amo estar.
Olha que legal. É muito gostoso, assim, o pré-festa, sabe? Sim. Como a gente organiza. O Pedro faz um marketing muito pesado. Muito ele pesado, é muito muito especialista nisso demais. Ele é muito bom nisso. Ele tem um olhar muito longe para isso, sabe? E aí, esse pré-festa é muito legal também. E o dia eu acho sensacional. Eu brinco com ele que hoje eu gosto mais de trabalhar com festa do que de ir em festa. E eu que eu achava que eu amava ir em festa. Mas é um lugar, assim, uma coisa que eu amo fazer com ele, sabe? Que eu acho que ele faz muito bem. Acho que como ninguém. Tem um conhecimento, assim, enorme. Eu acho que não diminuindo quem já fez e quem faz essas festas, mas tem o antes e depois do Gravata nesse sentido, porque ele colocou uma nova roupagem, uma nova maneira. Sim. Quando ele trouxe o Thiaguinho, quando vocês trouxeram o Thiaguinho, o primeiro que a gente... o Alok, eu acho também, foi uma coisa sabe? muito assim, impactante para Catalão. Muito. Desde a primeira festa nossa, que foi igual você tá falando, né? Não desmerecer ninguém, porque cada um tem sua maneira de trabalhar, tem seu olhar, né? Tem o Luiz Sérgio, que faz festa aqui em Catalão há muito tempo. Muitos anos. Fantástico, uma Festas pessoa que eu admiro demais. O Rangel, tem muita gente boa, né, que faz festa aqui. E cada um é voltado para um estilo, tem sua maneira de trabalhar, não tem um certo e um errado, né? Isso aí é a visão de cada um. Mas Pedro chegou... Foi arrojado, ele foi ousado, ele foi corajoso. Exatamente. Ele chegou com uma roupagem muito nova. Demais. E assim, é engraçado, porque se você observar, Fernando, não foi só ele, mas assim, a maioria das coisas que quando que alguém empreendeu e foi assim, muito... divisor de águas, na verdade. Foi, você pode olhar que foi gente de fora. Porque às vezes as pessoas têm medo, a gente tem, né? Sim. E aí vem uma pessoa de fora, entra na cidade e vê o potencial que nós temos, e às vezes a gente que tá aqui nem dá tanto... Ele acreditou, né? Ele nem dá tanta importância. Cidade. Exatamente. E aí vem e faz uma coisa que Um evento grandioso. Mas foi ótimo, eu acho que o Pedro gosta demais dos outros produtores aqui, do Rangel, do Luiz Sérgio, me fugiu o nome dele, do Hugo, que já fez festa aqui também. E a gente sempre tem contato com eles. Eu acho que é uma troca muito bacana, sabe? Isso é salutar demais. Demais. Então, assim, um dá a dica pro outro, às vezes corrige uma falha que teve, né? Tem o Pedrão do Harmonia também, com o Elinha, né? Que fazem festas. O Ilinha marcou minha adolescência, né? Demais. Mas a gente tem essa amizade, essa proximidade, a troca é muito bacana. O outro, o que é saudável, né? Exatamente. E tem alguma novidade nesse sentido? Tem alguma coisa aí por vir? Não, esse ano a gente ainda não conseguiu pensar em nada. Acho que o país está vivendo uma fase difícil. Difícil, né? Nós fomos em alguns congressos de eventos. Então tá uma época muito difícil mesmo, sabe? Assim, todo mundo reclamando. Tem que preço da estrutura altíssimo, preço dos cantores altíssimos. Muita gente disponibilizando shows, então assim, gratuitos para a população, que é uma coisa boa também, não deixa de ser, né? Para que todos possam ter acesso. E também tem esse período agora de exposição, né? Pecuária também, que tem nessa uma época, grade de... Sim. Nessa época agora a gente já não faria, né? A gente sempre... É igual que você falou, tem a pecuária, né? Que já seria uma concorrência também, Sim, né? não, mas a gente sempre fez ali no fim de maio, comecinho de junho. Sim. E depois que a gente teve um ano que a gente fez, acho 2023, que nós fizemos em outubro, que foi o Bloco da Gravata, que foi Legal demais. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi uma das melhores, eu acho. Mobilizou a cidade inteira. Demais, que foi aquela dos abadás, com o sertanejo, com... Axé da Bahia, o pessoal com o Léo Santana, foi assim, muito bom. Foi muito bom também. Então a gente ficava sempre nessas duas datas. Mas esse ano a situação... Tem que pensar melhor, né? Tem que pensar. Porque realmente é uma aventura, não é? É uma aventura. Olha, é um dia para você dar muito certo ou muito errado. Você só tem aquele dia, né? Então, assim, tem que pensar muito, calcular muito.
Se cai, por exemplo, outubro, se cai um pé d'água. É isso. Pronto. Nossa estrutura do aí, Léo foi tampada, mas é um risco, aí é mais caro. Mais caro, é outra logística. Sim. Tem que levar em conta, né, o clima, se vai chover, se não vai. Enfim, é uma logística muito, muito grande. E é o que eu tô te falando, não tem outro jeito, né? Assim, você só tem aquela hora para dar certo. Então, depois... assim, o cara tem que ser corajoso. Assim, eu vou... Mas é muito gostoso fazer, sabe? Demais. Muito gostoso, assim, você andar, você ver as pessoas felizes, curtindo, você vê como proporcionar aquilo movimenta... felicidade, né? Exatamente. Você vê a pessoa feliz ali, curtindo, né? Exatamente. Não tem preço. Não, e você sabe o que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que só depois que você começa a trabalhar com isso, que é melhor ainda... É você ver como a cidade inteira se envolve, como a cidade inteira ganha. Sim, né? Todo mundo. Então a gente ia nos comércios, a gente ia nos hotéis, a gente ia nos salões de beleza, tudo cheio, tudo lotado, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo trabalhando. Então isso é uma movimentação muito saudável para a cidade, porque todo mundo ganha, todo mundo sai né? É muito bom. Bom, então vamos entrar agora para Rádio Nova Liberdade. Isso. O seu mais recente desafio, né? Isso. Como se deu isso? Você pediu para ir para lá ou você foi convidada a ir para lá? Não. E você pensou? Não, eu relutou, aceitou? Como é que foi esse processo? Então, eu já estava há um tempo já que eu trabalhava já administrando e fazendo a parte financeira das nossas academias que são fora daqui. Sim. Aí eu ajudo, outra coisa que nós vamos falar também. Aí eu ajudo o Pedro lá na psicultura. Eu sempre ajudei meu irmão, muita coisa da clínica dele em São Paulo. Ajudo meu pai aqui também. E eu sou sempre esse braço da administração lá em casa. E aí, com o convite do prefeito Velomar para o Valdeci assumir a Secretaria de Comunicação, sim. O meu pai e meu irmão conversando e falou, gente, vamos pôr a Patrícia lá, pai, vai dar certo. E meu pai, nossa, foi nela mesmo que eu pensei. E aí, um dia, meu pai me chamou e falou, Patrícia, você não quer ir para a rádio, assumir lá, para ver como que tá, né, para continuar a história e tudo? Eu falei, vou. Eu acho que eu vou. Você aceitou de pronto? Aceitei de pronto. Você nem pediu para pensar? Não, eu já estava querendo... Tudo que eu fazia, eu fazia de dentro da minha casa, por computador. E eu já estava sentindo falta de ter o meu trabalho, de ir até o trabalho. Sim. Porque, por exemplo, nas academias, eu vou quase que uma semana sim, uma semana não. A gente vai para Goiatuba, Morrinhos, tudo. Mas eu não tenho aquele compromisso todo dia de sair da minha casa para ir para o trabalho. Sim. Então eu falei, eu acho que vai ser ótimo, porque... eu vou ter como conciliar as minhas coisas. Sim. E vou ter isso, sabe? Porque eu acho que eu já estava sentindo falta. Já tá, né? Mais já tá maiorzinha, você já estava... Exatamente. E aí foi ótimo, assim, é um desafio, porque eu não tá entendia nada disso, né? Um mês que você está ali, né? O convite foi mundo novo, você chegou ali... Totalmente. Foi um tempo até eu ir, né? Aí eu comecei estudando a legislação, comecei a me inteirar. E aí depois sentei com o meu advogado para ver como que era mais importante eu saber ali, como é que estava. E aí já fui me informando. E aí quando eu cheguei, fui super bem recebida. A rádio fez 37 anos ontem. Nós temos um videozinho aí, depois pode passar? Pode passar. E aí depois o pessoal lá tem funcionários lá que trabalham lá desde o dia que a rádio abriu as portas. Sim, né? Realmente. Então eles me receberam super bem, tive um apoio muito grande. O Valdeci muito ocupado com a prefeitura. É uma missão grande agora. Muito, a gente não conseguiu fazer uma transição, mas muito compreensível, porque a agenda dele também não é fácil, né? E eu tenho disponibilidade só à tarde, que é o meu horário que eu vou para lá. Mas foi muito tranquilo, assim, ao mesmo tempo que eu tenho conhecimento em administração, é a coisa que eu gosto, mas essa parte de rádio foi um desafio, mas está sendo muito gostoso, inovador demais, mas está sendo muito gostoso, eu estou aprendendo muito, sabe, tem muita coisa pra gente olhar, tomar conta, assim,
E é o que eu falei até um dia pro Valdeci, não tem um jeito certo, um jeito errado de fazer. Cada um tem a sua maneira, né? O seu modo de enxergar. E ele conduziu a rádio muitíssimo bem, mas eu chego com aquela fome de fazer mais, sabe? De querer... Dar uma inovada em alguma coisa, né? Botar a sua cara ali também. Eu achei bonitinho esse vídeo que você fez, vamos mostrar. Eu achei que você foi gostou? muito... Gostei, achei que você foi muito feliz. Estamos começando mais um dia com a nossa nova programação. 37 anos não é pouca coisa, né? Por mais que a gente faça mudanças, a gente não pode descaracterizar. E tudo que foi construído na Nova, desde a época do seu Bento, do seu Seba, passando pelo Valdeci, foi o que forjou a rádio a ser tudo que ela é hoje, né? De forma nenhuma essa história vai ser esquecida por mim. Com muito respeito e muita responsabilidade que eu assumo a rádio nesse momento, mas é claro, não posso me apegar no passado, né? A gente tem que avançar ao futuro, em busca de coisas novas, em avançar em tecnologias, em tudo que tiver ao nosso alcance, mas sempre respeitando esses 37 anos com toda certeza. Eu convoco a todo mundo a começar a prestar mais atenção ainda na Nova, porque tem muita coisa boa chegando, tem muita novidade na programação, muito mais música, muito mais interação com o ouvinte, e que eu espero que as pessoas sintam isso em casa, sintam satisfação em escolher a Rádio Nova Liberdade como companheira em casa, no trabalho, no carro, porque todas as mudanças que estamos fazendo é pensando justamente nos nossos ouvintes. Parabéns, Nova Liberdade. Parabéns pelos 37 anos informando e sendo parte da família de cada cidadão e cidadã dessa cidade. Que legal, parabéns. Ficou muito legal. Ficou bom, né? Esse vídeo foi produzido pela Camais, pessoal do Marconi Macedo. Eu também gostei muito. Achei que eles fizeram foi um muito ótimo acessível. Você respeitou toda a tradição, toda a história da rádio, com o seu Seba, com o Bento, que foi os pioneiros, o Valdeci implementou também, né, o seu jeito de administrar, você respeitou tudo isso, mas deixou claro também que vai ter inovações. Vai ter inovação. Né? Nós já estamos lá cheios de ideias, né? Tem participação de gente aqui, ó. Quer ver? Já teve um comentário aqui, ó. Ricardo Pérez. Lá da rádio, meu colega. Fala que mandei um abraço para ela e estamos muito felizes com a chegada dela à direção da rádio. Obrigada. Não, a minha equipe lá, o Marcelo, me recebeu super bem e assim, as primeiras reuniões que nós fizemos, as ideias foram fervilhando, assim, e tem programa novo que o Ricardo vai estrear, tem... legal demais. O Ricardo tem um potencial, principalmente na área do humor, né? Nós vamos explorar isso, tem sabe? Que explorar, ele é muito bom. Ele é muito bom nisso. E cada um ali na sua, né? Sim, todos são muito bons. São muito bons. O Cláudio faz o Jornal da Tarde, nós vamos fazer mais um jornal informativo pela manhã. Então, assim, tem muita gente boa que trabalha ali e assim, eles me receberam muito bem e estão acatando as minhas ideias, então a gente tem essa troca, às vezes aprimorando sabe? Elas, exatamente. Né? Então tá sendo muito bom mesmo. A Rádio Liberdade, ela é de Catalão, ela é a nossa rádio, a rádio tradicionalíssima, antiga, a primeira FM, né? Não só de Catalão, como da região, e tem uma história que tem que ser realmente respeitada. E tinha um quadro na época que seu pai era prefeito, chamava Café com o Prefeito. Você tem pretensão de manter esse quadro com o atual prefeito ou não? Você acredita que isso é uma coisa que me pedem muito para o meu pai voltar para a rádio? Seu pai tinha que ter um programa, então, em breve terá novidades. Mas não vai ser diário, sabe? A gente vai ter uns quadros com ele ali, porque as pessoas me pedem muito, quero programa de maior audiência da rádio. Sim. E aí... Seu pai sabe dar aquele toque da polêmica, né? Sabe dar. E ele é muito querido, graças a Deus, e as pessoas gostam de ouvi-lo, né? Meu pai é muito...
emocional, passa aquela emoção, aquela verdade, né? Ao mesmo tempo, não tem meio termo, né? O que é certo é certo, o que é errado é errado, e ele vai... e as pessoas gostam muito de ouvi-lo. Então, até muita gente me pedindo, volta com café com o prefeito, agora coloca café com a DIB, café com o secretário. Mas e o atual prefeito? Não, a gente ainda não teve essa conversa, assim, de abrir um espaço para ele ir lá, bater um papo, nem que seja semanal. Nós estamos sempre abertos. Mas ele tem ido lá muito, sim, né? Tá ali do lado, né? E ele sabe que a rádio tá sempre aberta para ele, para qualquer informação, para lançamentos, para todo... que ele precisar, nós somos parceiros da prefeitura, e o que ele precisar, nós sempre, nós estaremos lá. Porque eu acho que é bom, a população, ela gosta disso, né? Eu acordava cedinho, a primeira providência que eu fazia era já sintonizar na 102,7. Para escutar, né? Para escutar, né? Acho que são perfis diferentes, né, Marcelo? Meu pai tem um jeito que é muito dele, o Velomar... Cada um tem o seu estilo, mas sempre visando, mas o Velomar sabe que tá ali o microfone da rádio à disposição dele para a hora que ele precisar. Sim, com certeza, né? Com certeza. De uma maneira ou de outra, você acabou se envolvendo de forma indireta ou direta na política. Desde quando você nasceu, né? Não tem como. Seu pai... Primeira candidatura do meu pai, eu tinha 9 anos. Então, 2000, ele começou em 2001. Não, prefeito, né? Não, mas antes prefeito. deputado. Não, para deputado, né? Isso. Então, você não teve como fugir da política. Gostando ou não, você estava ali presente. Você tem alguma pretensão política? Você já foi sondada por algum partido? Vamos caminhar com a gente aqui, vamos participar da política, candidatar alguma coisa? Eu sempre brinco que o partido é meu pai. Sim. Né? São meus pais, porque a minha mãe também é uma grande entendedora de política. E ela foi uma primeira-dama magnífica. Né? E tem um conhecimento assim enorme sobre política, a visão dela, a gente respeita demais. Foi muito bem. Então, meu partido são eles, sabe? Já fui sondada, meu pai mesmo, ele fala, não, você vai ser prefeita, você vai pegar meu lugar. E antes, isso é muito engraçado, porque antes eu falava assim, não quero, é muita exposição, eu gosto de ficar mais aqui nos bastidores. Mas depois que eu conheci o Pedro, eu comecei a atuar mais na frente, sabe? Sim. Fazendo eventos, fazendo vídeo com ele, deixando minha timidez um pouco de lado e abraçando mais esse lugar, entendeu? E foi surgindo e eu sempre escutei em casa... Foi tomando corpo. E eu sempre escutei em casa que você não escolhe a política que te escolhe, né? E eu brinco com meu pai, eu falo, olha, pai, eu não vou escolher. Descartar também nem a possibilidade. Nem vou descartar, mas se chegar no meu colo eu pego sim, não tenho a menor dificuldade, sabe? Eu acho que eu tenho uma grande escola em casa, como o Pedro brinca, eu tenho a maior universidade em casa, né, de política. E não tenho medo mais, assim, sabe? Eu falo que o que eles acharem que eu posso... Contribuir, exatamente essa palavra. Contribuir eu vou encarar com muito prazer. Que bom. Isso é bom, sabe por quê? A última mulher, se não me engano, que foi prefeita foi a Maria Ângela, né? Isso tem anos e anos. E o toque da mulher ali é diferente, é mais sensível, né? As mulheres, eu acho que precisam participar mais da política. Sim. Não ficar deixando só para os homens. A mulher, ela tem uma visão um pouco mais humanista, mais eficaz, mais eficiente, mais sensível. Né? Exatamente. Tem gente que fala que eu sou a pessoa mais parecida com meu pai. Ao mesmo tempo, quem conhece meu pai realmente sabe que o lado dele emocional também é muito grande. E eu também sou muito assim. Eu gosto muito... Meu primeiro é igual lá na rádio. Outro dia, um colaborador nosso lá falou assim, você precisa ser mais enérgico. Eu falei, calma, primeiro eu tenho que ouvir as pessoas. Claro. Deixa eu ouvir. Você tá primeiro, né? Porque primeiro, exatamente. Então, assim, a hora de tomar decisões
né? Você tem que ser firme, mas esse primeiro contato a gente tem que ouvir, né? Ficar atenta, ouvir, tentar achar o meio termo das coisas, porque uma transição é muito difícil, né? As pessoas já estão acostumadas de uma forma, e aí você chega, eu não gosto de impor as coisas no grito e sabe, que desça goela abaixo, como se diz, sabe? Então, assim, você vai conversando, mas eu acho que eu sou, sabe? Eu não tenho essa dificuldade de tomar decisões. Meu pai também é muito certeiro. Primeiro ele pensa, ele vê até onde ele pode ir, sabe? Se é certo, se dá para fazer. E eu acho que nesse ponto nós somos realmente muito parecidos, sabe? Na hora que precisar de dar o meu direcionamento, a minha última palavra, eu sempre sou bem firme. Uma vez ele até me fez uma pergunta, falou assim, mas você encararia? Eu falei, encararia, pai. Se você estivesse do meu lado, você e a minha mãe, eu iria. Ele falou assim, mas você sabe que você pode perder? Porque uma eleição... Faz parte do jogo, Uma eleição é uma caixinha de surpresa, né? Você pode estar na frente, como já aconteceu, você vai lembrar aquela vez do Ides Rezende com o Marconi Perillo, que o Ides começou lá na frente, ninguém nunca esperava o que fosse acontecer, né? Exatamente. E aí ele fala, minha filha, não tem resultado garantido, né? Então, você sabe que você pode perder, tanto perder quanto ganhar. Eu falo, mas faz parte da vida. Né? A gente não... Se você passa pela vida e não tem essa maturidade, então eu acho que você não aprendeu nada. Claro. Né? Porque... É isso mesmo. É como você falou, negócio, né? Uma empresa que você tem, pode dar certo, pode não dar. Não dá. Né? Às vezes você faz tudo certo, mas não era o momento, as pessoas não abraçaram como você queria, né? Tem N coisas que podem acontecer. Mas a gente tem que estar preparado para dar certo e para não dar também. A cidade sempre comenta, será que o Adir vai fazer um sucessor? Será que é o Guilherme? Será que é a Patrícia? O Guilherme é mais sério, o Guilherme é médico, foi embora para São Paulo. A Patrícia, ela tem mais um jeito assim de lidar com as pessoas. Então ele aposta que sou eu mesmo. E fica aquele comentário na cidade, eu acho que é a Patrícia, eu acho que é o Guilherme. Ou talvez uma outra pessoa, né? O Pedro também tem esse viés político muito forte. O pessoal ficava comentando, o Pedro vai ser candidato a prefeito. Ele é muito querido aqui em Catalão. Ele chegou, eu falo que ele chegou e rapidinho ele conquistou a cidade. Conquistou todo mundo. Ele tem um jeito muito legal mesmo. Ele é muito humilde, ele sabe respeitar as pessoas, ele ajuda do jeito que ele pode, sabe? É muito educado. Esse negócio de ajuda é muito intrínseco à pessoa dele, né? Ele faz isso naturalmente. Naturalmente, porque ele fez isso na Venezuela, ele fez em Roraima com a ajuda com os imigrantes venezuelanos que chegaram no Brasil, os refugiados. Mesmo, né? Então, isso é muito natural para ele, sabe? É muito humano. Ele largou a vida dele todinha, a agenda de festas dele todinha, e ficou 1 ano em Boa Vista ajudando os refugiados. Ele montou os campos de refugiados, ele recebia os doentes, a história dele, se você parar para escutar o que ele assistiu ali, sabe? Naquelas tendas tinha médico, engenheiro, advogado, tinha, assim, gente de todas as classes sociais que perderam tudo e foram para lá, né? Então, isso é muito intrínseco à personalidade dele, sabe? Muito natural. E ele tem um jeito, né? Ele é muito simpático, ele é muito... realmente então, ele conquistou os admiradores, né, dele aqui em Catalão. Muitas amizades. Então, eu acho muito natural que as pessoas também comentem a respeito dessa possibilidade. E a gente também não descarta hora nenhuma, sabe? Eu falo, eu ou você, a gente vai estar junto, né? Claro. Então, é um casal muito legal. Um casal que mas ele fala que para ser prefeita tem que ser eu. Né? E aí, qualquer coisa, ele vai para outro mandato fora, mas que eu que tenho que ser prefeito. Eu falo, então tá bom, vamos ver. Né? Mas de todo jeito a gente tá junto, né? Sendo eu, sendo ele, mas eu acho também que ele tem a legião dele aqui, que aposta muito nele. Tem um potencial muito grande. Muito, Pedro é muito inteligente. Tá ajudando e melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Com certeza. Vocês dois, vocês dois, vocês podem estar melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso é muito nítido em vocês,
essa característica, essa qualidade. E tomara que no futuro próximo aí surja novidade nesse sentido, né? Pois é. Mas vocês têm tantas facetas aí, empresarial, política. Inclusive, vamos falar um pouquinho também da piscicultura, que é uma novidade que ninguém sabia. Pois é, a gente já está... Vocês desenvolvem esse projeto aonde aqui? É no Lago de Três Ranchos. No Lago de Três Ranchos? A nossa fazenda, ela tem um braço do lago e a gente coloca, são gaiolas, né? As gaiolas, e a gente cria tilápia. Olha que legal. A gente começou pequenininho, foi ali na pandemia. A cidade do Pedro, que é Morada Nova de Minas, Sim. é acho que é a segunda maior produtora de tilápia do Brasil. E aí, um dia, a gente conversando com uma amiga dele, ela falando, aí eu falei pra ele, vamos montar uma piscicultura lá em Três Ranchos? Eu tive um insight, assim, porque eu lembrei da fazenda que o meu pai tem lá e tudo, e aí ele falou, mas será que dá? E eu falei, vamos começar. Aí conversei com meu pai, não, pode tocar. E aí o meu irmão topou também, meu irmão também é nosso sócio lá, o Guilherme. E aí a gente começou a fazer os testes na água, né? E era perfeito as condições. Certinho. E a gente começou pequeno, com 30 toneladas mês. Hoje 30 toneladas? Hoje nós já estamos em 450 toneladas mês. Meu Deus! Então a gente cresceu bastante, Nossa, assim. Patrícia. E a gente começou numa época tão difícil, porque na pandemia o preço do ferro, de tudo, estava muito alto. Eu não sei se você lembra. Para fazer as gaiolas. Então a gente pegou uma época super faturada de tudo. Então a gente teve que começar com calma aí. Mas agora a gente já cresceu muito, graças a Deus, estamos ampliando. E é um mercado no Brasil. A gente foi o ano passado no IFC, que é o maior congresso de piscicultura, de proteína animal, mas voltada para peixe mesmo. Eu falo, não é só de tilápia, é de tambaqui, aí tem vários outros lá. E aí, só que tilápia é um dos principais. E o mercado de pescado do Brasil tem plena expansão. A gente não produz nem 1/3 do que a gente precisa para o mercado interno ainda. Que deveria também. Exatamente. Porque o peixe é um alimento que precisava ser mais consumido, né? Mais na mesa do brasileiro, né? E a gente, então, é um mercado que tem muito para crescer ainda, sabe? Que tem a venda é muito fácil, porque mesmo quem tem frigorífico, para manter um frigorífico, eles precisam de, vamos supor, no mínimo 20 toneladas dia, sabe? Para compensar. Então, assim, é um mercado que você produz e já tem gente atrás, sabe? Já está ali, os compradores já estão ali aguardando. Vocês já tem para quem vender? A gente vende, assim, a gente tem alguns compradores bem aqui perto, mas assim, se a gente abrir espaço para comprador do sul do Brasil, do norte, eles vêm, porque peixe não temos tanta produção, igual eu te falei, no Brasil, sabe? Então é um mercado que está expandindo muito. Né? Que legal, uma novidade boa. Muito bom. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta? Vamos sim. Então, esse momento, Patrícia, é o papo do cafezinho, papo informal. A gente gosta de bisbilhotar a vida das pessoas nesse momento. Pode bisbilhotar. Saber o que vocês fazem naqueles momentos que você tá, só você, o Pedro, a Jade, para onde vocês gostam de ir, viajar, vai para uma praia, vai para uma montanha, se bem que a Jade tá pequenininha ainda, não dá para viajar muito longe, né? Pra fora a gente ainda não levou, não levamos ainda. Mas conta aí um pouquinho desse lado pra gente. Reunir com os amigos, tocar uma música, beber um vinho, fazer uma massa. A gente gosta muito, né, de fazer coisas em casa com os amigos. Eu e o Pedro, a gente sempre tira pelo menos uma vez no ano para fazer. Quando a gente não tinha a Jade, a gente ia bem mais, né? Mas agora com ela, eu custei a ter coragem, mas assim,
A gente faz uma viagem, eu e ele, só nós Sim. dois, pelo menos Isso é importante. uma vez no ano. Mas foi sofrida a primeira vez. Né? Meu Deus, mas vencemos. Mas por que foi sofrido? Ai, porque eu fiquei achando muito ruim de deixar ela, sabe? coraçãozinho Nossa, muito. apertou, Quem é mãe né? vai entender. É muito difícil. Imagino. Mas é necessário, o casal precisa, Sim, né? E dá assim, uma depois recarregada nas baterias, exatamente. Depois que a gente chegou no destino, Vocês foram pra onde? nós fomos para Curaçao o ano passado. Que legal, lá é lindo, E né? muito bonito. E assim, depois que a gente chega lá, a gente dá uma relaxada, né? Não tem como, né? Não tem como. Mas foi tão engraçado, porque a gente acabou conhecendo um casal lá que estavam com os filhos. Eles são do Canadá. Ah, sim. Aí, eu e o Pedro ficavam o tempo inteiro assim, por que a gente não trouxe, Poderia ter gente? Ela trazido. podia ter vindo. Aquela coisa de pai e de mãe, né? O tempo inteiro lembrando. Mas é importante, né? Acho que a gente Não, tem que precisa fazer tirar um isso tempinho para nós também. E aí, a gente também gosta de sair para restaurante. Domingo é sagrado, a gente sempre assiste filmes, séries, sabe? Então, vou perguntar sobre isso daqui a pouco. Toca algum instrumento musical? Algum de Não. vocês? Eu não toco. O Pedro eu descobri há pouco tempo que ele sabe tocar violão. Eu não sabia. Sério? A gente Ele nunca tava escondendo o ouro? Tava escondendo. A gente nunca tinha comentado sobre isso. Eu nunca tinha visto ele tocar. Aí a gente tava na casa de uns vizinhos lá do prédio. De repente ele pegou o violão E e foi começou. tocar. Eu falei, que é isso? Você assustou. Assustei, mas ele toca. Olha. Ele toca violão. Meu Deus, você é cheio das habilidades. Ele hein? mas aí ele foi descobrir tem pouco tempo, deve ter uns 2 anos. Eu falei, mas tá bom, viu? Que ele não tinha falado. Mas a gente tem vários amigos que convidam a gente pra ir pra casa, né? Igual você tá falando, tomar um vinho. A gente gosta de reunir, vamos supor, esses dias agora a gente alugou com uns amigos uma casa ali perto de... Ai, gente... Esqueci o nome da cidade. Aqui em Aqui em Goiás. É perto ali de Caldas, Morrinhos. Sim. E é uma casa... Não, num lugar maravilhoso. É um lago Tem um também. lago. É muito bonito. Lago das Brisas. Ah, sim. Esqueci. Que é lindo Não, ali. lindo. Esqueci o nome. Mas foi lindo. Aí a gente foi com vários Também amigos. Deu branco aqui, não sei qual cidade você está falando. E não, foi muito gostoso. Isso é uma coisa que a gente faz também pelo menos uma vez por ano, com os amigos, muito de bom. reunir em uma casa, muito na praia, ou igual essa casa aqui mesmo, que foi uma descoberta ótima, que é pertinho, né, daqui. E normal, né, essa coisa de ficar domingo também É em bom casa, demais. né? E aquela fazenda maravilhosa do seu pai em Cumari? A gente vai de vez em quando. Estou até devendo pro meu pai, porque esses dias agora a gente tá Ela é tendo linda, aquela tanta... fazenda, né? Linda. Ai, meu pai é um excelente administrador, né? Não tem um... Eu fui nela com o seu tio Marcos, Uhum. que era grande amigo meu. E amava aquela fazenda. Amava Ele chegava aquela aqui e fazenda. me ligava. Vamos lá na fazenda ali. Eu falei, vamos embora. E eu Ele gostava amava de ir de de Cumari. Cumari. Maravilhosa. E Tem um flamboyant bem na frente. Exatamente. E meu pai é aquela pessoa que não tem um prego fora do lugar, né? Ele é Super organizado. Super organizado. E aí, Demais. as fazendas dele são lindas mesmo, porque ele é muito cuidadoso, né? Ele ama, ele né? cuida ali de pertinho, E ele né? tá tendo tempo de Vai, ir? todo fim de semana ele Semana, isso aí é vai. inegociável. Inegociável, vai lá olhar as fazendas. Patrícia, a gente tem um quadro aqui que chama Bate-Rebate. Uhum. Aí você vai sugerir algumas coisas pra gente aqui. Vamos começar com um livro. Ó, um livro que me marcou esse tempo agora que eu li foi O Poder do Hábito. Eu acho Poder que do Hábito. eu acho que vale a pena quem não conhece, quem ainda não leu. É um autoajuda, assim, não Ele chega a ser um autoajuda. não chega a ser uma autoajuda, mas ele fala justamente isso, sabe? Como que é a gente poder fazer como que é forte essa coisa da nossa rotina, de criar hábitos, sabe? Sim. Não, Disciplinar. é meio que por aí, assim, mas é muito bacana. Você lembra sabe? o autor ou não? Não lembro. Não, mas a gente deve achar, né? Até eu vou ler ele. Vou anotar o livro aqui, que eu pego as dicas e depois Tem um outro que eu tô lembrando que eu gostei A muito. Força do Hábito? Não. Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Que é sobre amanhã, gente. Esqueci o nome. Enfim,
que fala sobre o que esse outro que eu tô te falando, fala quão poderoso é você acordar de madrugada, começar rezando e ir fazendo as suas coisas, acordando muito mais cedo, sabe? Ah, sim. Ele é muito bom também. Aproveitar mais o seu tempo. Mas eu esqueci o nome dele agora. Eu li ele já faz um bom tempo. Mas é muito bom também. Um filme. Esse fim de semana eu assisti um filme super bacana, que eu até dei dica no meu Instagram. Quem não tiver assistido também vale a pena. Eu gosto muito de filme histórico, sabe? Sim. De história, das guerras e tudo. Chama Pássaro Branco. Um filme super bonito. Que fala também sobre... A história começa com a avó contando para um neto como vale a pena ser bom na vida, sabe? Você fazer o bem para as pessoas. E aí ela conta a história dela, que é a história principal do filme, assim. Mas é muito, deve muito ter bom. na Netflix, deve achar lá. Ele tá no Prime. No Prime? No Prime, mas é muito bom. É sobre a época da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. Bem, eu acho ele lá. Lindo. É um ídolo. Ai, sem dúvida, o meu pai. Seu pai, né? Meu pai é... Meus pais, né? No sexo masculino seria meu pai, no sexo feminino é minha mãe. Sabe. Eu aprendo muito com os dois, eu devo tudo que eu sei, tudo que eu sou pra eles, sabe? E assim, eu tenho esse olhar meio que de aluno, de espectador mesmo, sabe? Porque assim, atenta a tudo que meu pai fala, explica, como ele cuida das coisas dele, como tudo, sabe? A minha mãe, como ela... É um exemplo, realmente. Um exemplo, sabe? Realmente. Então, assim, agora, se for fora da família, eu nunca tinha lido tanto a respeito da vida dele, eu vi um filme sobre a história dele, e eu já admirava, mas eu não sabia que ele era essa pessoa tão bacana que eu descobri há pouco tempo, que é o Silvio Santos. Como ele é inspirador, né? Então. E aí teve um filme dele, que eu e o Pedro assistimos, teve até no cinema aqui de Catalão, que quem interpreta ele é o Rodrigo Faro, que conta... Olha que legal. Que conta a época que a filha dele sofreu o assalto, o sequestro. Então o filme é aquilo ali, sabe? E assim, tem várias coisas no sequestro que você fala assim, gente, essa pessoa é muito inteligente, ela tem um dom mesmo de usar as palavras. Ele ajudou o sequestrador, coisa que a gente, se você for buscar na sua memória, você não vai lembrar. Realmente. Mas ele ajudou o sequestrador, porque o sequestrador que sequestrou a filha dele, no outro dia voltou para a casa do Silvio Santos. Ah, é? Voltou para a casa dele. Gente, foi uma história. Voltou. Era pessoal ligado ali na família. Não era ligado, mas ele voltou. Ele voltou. Voltou pra lá. E aí ele tem o desenrolar da história. E aí ele começa a contar pro assaltante algumas partes da vida dele. Então, assim, ele é muito. Ah, eu quero ver. Não, assiste esse filme. É com o Rodrigo Faro que interpreta ele. Legal. E eu tava vendo que teve um dia num programa dele que o Rodrigo Faro participou, e ele falou assim, quando tiver um filme meu, sobre mim, eu quero que você faça. E foi o Rodrigo Faro realmente que interpretou ele. Interpretou super bem. O filme a história dele é incrível, assim. Eu já assisti outros filmes a respeito dele. Aí quando ele morreu também saiu muita coisa interessante dele, sobre ele, tudo. Mas a vida dele realmente é muito incrível, admirável, né? Muito admirável. Tem a Patrícia lá e tem a Patrícia aqui, ó. Né? Herdou todo o complexo. De repente pegou aquele conglomerado de comunicação, né? Isso. O SBT. E ela sempre fala que nunca vai substituir o pai, logicamente. Não, é um ícone, né? Imortal. O Silvio é um ícone na comunicação brasileira, mas ela tá mandando super bem lá, né? Tá. Eu admiro ela muito, porque eu acho que não é fácil substituir. Um exemplo? Demais. Não é fácil você substituir alguém daquele tamanho. Pois é. Né? E aí, como a gente falou aqui, não tem como substituir. Mas, né, ela precisou, e acho que da maneira dela, né, escrevendo a história dela, ela tá conduzindo super bem. Ela é muito simpática, né? Eu acho que ela tem esse dom também. Carismática demais. Muito. Bom, e uma comida? Nossa,
eu sempre falei que o meu prato preferido é arroz, feijão e carne moída. Eu amo, bom mesmo, amo, né? amo. Mas hoje em dia também eu sou muito mais fã também de uma feijoada, de churrasco. Eu adoro Eu feijoada. adoro comer, né? Então bom é demais, até né? difícil, mas eu ainda amo arroz, feijão, carne moída. Mas é bom Gente, mesmo, né? nossa, adoro. Com tomatinho, não preciso de mais Então não nada. precisa te convidar para ir jantar numa casa, você não precisa preocupar com Não. muito requinte, não. Né? Eu gosto, né? Tem gente que fala, eu gosto muito de comida Pouco mais elaborado. gosto muito de risoto, gosto de massa, tudo. Mas nada Mas substitui isso a comidinha de casa, demais, né? É maravilhoso. Eu gosto muito, assim, de no dia a dia lá de casa manter, sabe, essa simplicidade, porque eu acho que não enjoa, né? A gente, de vez em quando, faz Eu uma... ainda acrescentaria aí nesse arroz, feijão e carne moída um ovinho frito. Ovinho frito, né? Pra De dar- gema mole, você gosta? É, geminha mole. Eu não gosto de gema mole. Pois é, lá em casa a gente briga lá. Não, a minha é dura, a minha é mole. E aí a gente sempre faz arroz, feijão, carne moída e um ovinho frito. Nossa, mas é muito gostoso. Perfeito. Perfeito. Fechou. Fechou. Se quiser um tomatinho também, tudo bem, mas É. já tá de bom tamanho. E uma né? coquinha Zé, que eu vou Coca falar. seja. Esse veneno eu não consigo abandonar. É bom demais, né? Eu Meu Deus, adoro eu Coca também. Zero. Eu também adoro Coca-Cola. Um time de futebol. O craque, né, que é a paixão lá de casa, não tem como a gente não se envolver também. Acho que tudo que é do meu pai, da minha mãe, a família acaba se envolvendo também, né? Apaixonadíssimo. A minha mãe também é apaixonada por futebol. É louca com o craque também. Demais, Sério? demais. Você olha o jogo que a minha mãe não vai, hein? Ela torce, ela entende, ela legal. sabe as regras, ela adora assistir futebol. A minha mãe Mas também não tem adora. como, né? Não Ali tem do como. lado de seu pai é apaixonado. né? Apaixonada. E aí nós temos o craque, aí eu falo que eu sou meio dividida lá em casa, né? Porque minha mãe é cruzeirense roxa, que é a família dela. Meu pai botafoguense apaixonadíssimo. Sim. E pra causar briga veio o Pedro, que é galo, né? Que é Atlético Mineiro. Atlético. E aí meu coração fica dividido, assim, né? E tá uma fase boa pros 3 times, né? Então tá todo mundo em paz. Então tá todo mundo tranquilo. Patrícia, um sonho. Então, eu te falei, né? O meu maior sonho era ser mãe. E eu Sim. realizei. Então, assim, hoje qualquer coisa pra mim que eu falo assim que eu costumo muito mais agradecer do que pedir, sabe? É verdade. Eu tenho, assim, não tenho Inúmeros motivos, né? Pra agradecer. inúmeros motivos, sabe? Assim, eu rezo, eu peço. O que eu peço é saúde para minha família, que a gente continue unidos, juntos. Sim, isso é importante. Mas hoje, assim, parece que tudo que eu mais sonhava, que eu tinha vontade, não só de ter filho, mas de dar netos para os meus pais, verem eles terem essa experiência, sabe? Dar um neto para minha sogra também, que só tem o Pedro, é só os 2. Verdade. O Pedro também é filho único. Então, assim, tanta coisa boa, sabe, na minha vida que eu tenho que comemorar depois daquele susto do meu pai com Covid, sabe? Sim. Eu falo que hoje Foi eu um só... momento difícil, né? Hoje eu só agradeço. Eu falo que se um dia eu tiver um tempinho na minha agenda, às vezes eu curso medicina, que é uma coisa que eu gosto muito também. Mas assim, hoje já não cabe, sabe? Mas é uma coisa que eu gosto tá muito. Tão nova, mas o futuro a Deus pertence. Caminho longo ainda para frente, né? E para encerrar, uma saudade. Uma saudade. Nossa, eu tenho muita saudade da minha avó materna. A minha avó paterna, que é a mãe do meu pai, Sim. todo mundo fala que era uma pessoa maravilhosa, Eu né? lembro dela. Mas eu não a conheci. Eu lembro do seu avô também. Os meus avós, o meu avô também, eu escuto histórias dele, assim, incríveis. Mas não o conheci também. Sim. Quando eu nasci, eles já tinham falecido os 2. E a minha avó materna era uma doçura em forma de gente, mesmo? sabe? Assim, era aquela avózinha italiana mesmo. Ai, que aconchego, hein? Gordinha, gostosinha, cheirosinha, que Ai, faz que comida bom. boa, sabe assim? Não. Então, assim, Perfeito. e ela levou com ela toda a comida boa dela, porque assim, ninguém... Insubstituível. Insubstituível, ninguém Não faz igual. não faz igual, assim. A massa, o bife,
Nada. As tortas de Natal. Não comida de vó. Não tem E ela igual. tinha esse carinho, esse aconchego. Porque tem amor sabe, ali no meio. Demais. Né? Então ela é uma saudade, assim, da minha infância na casa dela com 14 primos, pensa. Nossa, que festa boa. Então hein? a mesa dela tinha quase 5 metros de comprimento. Ai, que 4 que metros bom. e meio, eu acho que tinha. Cabia e a todo gente mundo sentava ali. todo mundo. Ela e meu avô faziam questão que a gente sentasse todo mundo à mesa. E apertava, mas cabia. Tinha que sabe? sentar ali. E ela fazia aquele tanto de Ai, comida que e ninguém saudade. ajudava ela. Aquela Que comidinha, não. saudade. Que saudade. infância maravilhosa que eu tive. Tanto lá com a família da minha mãe, como aqui também em Catalão. Minha infância foi assim, ó, maravilhosa, sabe? Então eu tenho saudade, muita saudade dela e dessa época, porque foi muito feliz. Olha só, Patrícia, 1h em ponto. Ai, que gostoso. Queria Muito ficar aqui, bom esse papinho aqui, eu queria viu? ficar mais 1h ou mais com você aqui, que é muito bom conversar com você. Você é uma pessoa sensacional, leve, obrigada. inteligente, descomplicada, Obrigada, Fê. humana. E eu te deixo à vontade aí para fazer sua despedida aí para a galera. Marcelo, quero de novo te agradecer por esse convite. Que cafezinho gostoso, Que bom. que papo bom. Que bom. Que pessoa gentil que você já te conhece há muito tempo, mas a gente Obrigado. nunca tinha sentado para conversar dessa forma, Bater né? uma bolinha aqui, né? E foi muito gostoso, agradeço todo mundo que estiver assistindo. Foi um prazer e espero voltar um dia, viu? Porque Vai eu gostei voltar, com muito certeza. desse papo. Te desejo muito sucesso com o seu Obrigado. podcast. Obrigado. Você é extremamente simpático Obrigado, e Patrícia. interessante, né? Eu acho que o podcast tem que ser interessante. Você consegue. A gente tem trazido aqui pessoas que têm histórias muito legais para contar. Você tem as suas histórias muito boas e a gente já estava querendo que você viesse aqui há tempos. Nossa, para mim foi um prazer enorme, viu? Que legal. Então, mais uma vez, obrigado. Seja sempre bem-vinda, sempre tiver uma novidade. E Gravata, estou te aguardando aqui, Gravata. Já fiz até o convite. E para vocês ficaram até agora, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser, Ele há de querer.